Bom, bem-vindos. Hoje nós vamos falar no sexto episódio da FinTalk sobre um papo muito interessante, que é a estratégia para expandir sua carteira de clientes. E hoje eu trouxe aqui um craque no assunto, que é Nelson Claro. Bem-vindo, Nelson. Prazer ter você aqui na FinTalks. Maravilha. Ô Ney, muito obrigado pelo convite, tá? Fiquei particularmente muito agradecido por você estar disponibilizando esse espacinho aqui, realmente estar gravando esse conteúdo aqui com vocês, e que realmente é a nossa praia, né? Faz um tempo já que eu venho trabalhando com isso, e aí quando você me fez o convite, eu falei, cara, bora lá. Já onde que eu assino, onde que eu posso estar gravando, e vamos fazer isso acontecer. Legal, né? A ideia aqui no FinTalks, para quem não acompanha a gente, é que a gente possa fornecer conteúdo de valor sobre empreendedorismo, contabilidade e gestão financeira. E então a gente convida outros empreendedores aqui na FinTalks, como você, Nelson, para falar um pouco da nossa experiência, falar um pouco dos erros e acertos também. E com isso a gente contribui, né, com o universo do empreendedorismo para que a gente possa fazer com que todo mundo cresça. Então a ideia é fornecer realmente insights valiosos para empreendedores que possam aprender com a gente possa levar conhecimento para todo mundo aí, beleza? Então, muito obrigado você por ter aceitado vir aqui falar com a gente. E será uma honra bater esse papo contigo sobre um assunto que é tão valioso. Acho que no final do ano, todo mundo fica preocupado em construir planejamento para 2024. O empreendedor já termina um ano ali pensando no próximo ano, e falar de expansão de carteira de clientes é uma coisa muito interessante para que eles possam, de repente, considerar algumas coisas aqui no planejamento deles, né? Então, acho que antes de começar a falar do tema, que eu acho que é uma coisa legal, eu sempre gosto de perguntar para o meu convidado um pouco sobre a vida do empreendedor, né? Então, eu queria te conhecer, queria que nosso público também te conhecesse. Cara, como que você caiu no mundo do empreendedorismo? Conta para mim. Cara, vamos lá. Acho que eu posso começar a história bem lá atrás. Hoje eu não sou um cara que eu me considero um cara muito velho de carreira. Eu tenho 24 anos de idade hoje, só que faz uma média aí de 7 anos quase que eu venho empreendendo. Eu comecei lá no pezinho em 2017 com uma empresa que chamava Adapt. A Adapt era uma empresa de consultoria e desenvolvimento empresarial. Vai vendo, um cara de 17 anos querendo prestar consultoria para empresas. Já mais ou menos já estava quase que garantido que, pô, não ia ter assertividade, não ia dar certo no mercado. Foi o que aconteceu. Então a gente ficou mais ou menos com 2 anos de empresa aberta. Quando a gente decidiu iniciar, quando eu falo a gente, seria eu e mais 2 sócios que faziam parte. E aí quando a gente decidiu iniciar, eu estava na minha formação, que eu estava exatamente fazendo minha graduação, que hoje é formado em administração de empresas. Então eu sou formado em administração de empresas e embiquei um negócio em paralelo com a minha faculdade. Foi um Legal. ano difícil, foi pra caramba, mas isso possibilitou aprender muita coisa. A administração já é uma área muito genérica, né? Então você vê de tudo um pouco. E aí eu comecei realmente a atuar com empresas, que aí eu comecei a conhecer de tudo um pouco. E isso me despertou uma perspectiva para vários cenários, né? Falei, cara, olha o tanto de oportunidade que tem no mercado. E se você não se lembra, ou também o pessoal que está acompanhando a gente, em 2017 não era tão o auge do marketing digital, por exemplo. E foi Sim. ali que a gente estava mirando. E isso fez com que a gente começasse a desenvolver muitos cenários ali de possíveis negociações, network, isso e aquilo. Falei, cara, legal, falimos um negócio? Sim. Só que como permitiu a gente ter uma perspectiva para várias áreas, eu comecei a perceber outros cenários e outros negócios para estar explorando. Foi onde surgiu uma outra empresa que chamava Zebox. A Zebox era exatamente box por assinaturas focados na área de vestuário. Então eu saí de uma empresa que basicamente eu fechei, que não deu certo, eu iniciei para uma área de moda, que eu gostava particularmente. E Legal. qual foi a principal estratégia que a gente utilizava lá dentro? Não sei se você conhece o termo hoje storytelling, que é basicamente Sim. você trabalhar e vender com histórias. Para a gente comercializar a Zebox, a gente usava exatamente storytelling, que era a história, né? Zebox já vem do nosso artista, que era o Zé, que era um chimpanzé, e lá ele utilizava, né, o habitat natural dele era uma floresta. E essa floresta ele costumava fazer vestimentas, roupas para os animais se sentirem com uma autoestima elevada e tudo mais. Então surgiu ali a história. Falei, cara, bacana. Conforme ia fazendo as ilustrações, a gente colocava na vestimenta e comercializava dessa forma. Cara, foi maravilhoso. A gente fechou parceria com a reserva, foi tudo ótimo.
Só que a reserva limitava a gente um pouco, porque a gente não conseguiria ter uma produção própria. Tá. Cara, produção própria, você que é da área financeira, você sabe o custo que é você ter uma produção própria. Você Sim, com montar como se certeza. fosse uma indústria. Foi mais um dos problemas que a gente começou a enfrentar com a Zebox. Que aí eu não conseguia ter total liberdade nas confecções, né? Dos vestimentos e tudo. Beleza, vendi minha parte, que era para um outro sócio. Comecei a focar num ramo que hoje a gente chama, né, de mercado imobiliário. Você vê o Tá. salto que eu saí, né? Eu saí do negócio de investimento, fui para o mercado imobiliário. Por que eu mirei nisso? Cara, meu pai faz uns 40 anos que ele já tem no mercado de construção, que ele atua diretamente nesse mercado. E eu cresci em cima disso. Uhum. Falei, excelente. E meio que eu já surfava em casas, eu sabia desenvolver, eu sabia falar do material, da qualidade, tudo, só que eu não sabia vender. Que a gente está saindo de uma venda, sei lá, de 100, R$ 200, por exemplo, que era uma camisa, um acessório, uma calça, e eu estava indo para um ticket aí, um ticket médio de 200 a 600 mil reais num apartamento, por exemplo. Olha o salto. Imagina conseguir vender isso daí. E aí eu Quanto maior o comecei, ticket, maior a dificuldade para vender, né? Maior o ciclo de venda, né? com certeza, cara, com certeza. E aí eu já vou chegar onde a gente já trabalha atualmente. Tá. Principal desafio, infelizmente, ou felizmente, aqui no interior de São Paulo, que é onde eu moro, aqui próximo da região de Ribeirão Preto e tudo mais, o pessoal não conhecia o poder hoje da parte do digital. Você Sim. utilizar o digital a favor de uma venda. E aí eu falei, cara, vou começar a explorar isso para fazer as vendas do meu imóvel, porque antes o pessoal trabalhava tudo com panfleto, né? Imagina você vender um imóvel de, sei lá, de R$ 500.000 na base do panfleto. Imagina a dificuldade que é você conseguir achar o cara. Beleza. Cara, comecei a perceber que as empresas que atuavam nessa região, tanto em filmagem e marketing digital, eram muito fracas. Muito fracas. O que a gente pegou e indicou? Chamei um cara que manjava de filmagem. Falei, cara, vamos investir em equipamento de filmagem? Vamos investir em marketing? Vamos. A gente fez isso. Só que aí a gente começou a perceber que, cara, essa região ela é muito fraca em filmagem e marketing. Olha só. Falei, cara, vamos abrir uma empresa embicada nessa área de marketing e filmagem? Foi onde a gente fundou a Chaplin Productions. A Chaplin realmente ela era especializada na produção audiovisual, que era Legal. onde eu utilizava como suporte para eu fazer as vendas dos imóveis. Quando eu saí desse cenário, a gente estava lá com uma empresa de filmagem e outra empresa, que é a Pombos hoje, que é onde eu sou CEO e fundador da marca, que atua diretamente com a prestação de serviços de marketing e vendas. Parei de atuar nesse mercado e hoje realmente eu sentei na minha cadeira de CEO e fundador dessa empresa de marketing e vendas. E você Mas trouxe essa experiência para Pombos, essa experiência ou essa equipe de filmagem, essa parte mais de construção do audiovisual para fazer estratégia de marketing na Pombos? sim, cara, a Chaplin hoje ela é uma das parceiras. Para quem não entende, já vou falar uma prévia. A Pombos hoje ela é um ecossistema de marketing e vendas. Tá. Foco em expansão, aquisição e maximização de clientes, integrado para startups e franquias. Hoje, Legal. meu público-alvo é exatamente esses dois cenários, franquias e startups. E aí, com base nisso, a gente trabalha no formato de ecossistema que permite eu ter um conjunto completo de especialistas. E a Chaplin faz parte. A Chaplin ela só foca na produção audiovisual de fato. E aí a gente tem outras empresas que fazem parte do ecossistema, tudo para que realmente a gente consiga entregar um dos assuntos mais quentes da mesa de qualquer empresa, que é realmente, cara, expandir carteira de cliente, conquistar novos clientes, que eu imagino que seja o assunto de hoje ali, que é onde eu vou destacar um pouquinho com vocês. É aí, vamos falar sobre estratégia para expandir sua carteira de clientes. Esse é o nosso tema de hoje. E você contou Exato. essa história aí, você já tem bastante background para conseguir compartilhar com a gente. Achei bastante interessante a tua história, você passou por construção de vários empreendimentos até chegar na Pombos, né? Eu queria que Exato. você me dissesse, então, qual foi o grande aprendizado que você teve com a construção dessas empresas até você chegar na empresa que você tem hoje. Ô, Ney, acho que o maior aprendizado que qualquer pessoa poderia aprender. Eu tinha um ditado que eu costumava falar muito, que você quer dar certo em alguma coisa, descubra o que pode dar errado. Eu já dei errado em várias empresas, em vários segmentos diferentes. Então, o meu know-how do que pode dar errado, eu aprendi bastante. Então, eu falei, cara, qual foi o teu maior aprendizado?
de forma bem culta. Cara, você tem que se declinar, você tem que se ferrar algumas vezes para conseguir realmente aprender o que precisa ser feito. E hoje o que eu mais vejo, principalmente falando de startup, o pessoal não quer errar, não quer realmente ter os pontos de declínio, não quer abdicar nada. Só que sem isso você não aprende, você não absorve nada. Venda é exatamente isso. É aquele cenário, cara, vou tentar mirar em 7 pessoas, 100 pessoas, para, sei lá, eu conseguir ter pessoas, pelo menos um volume de 10 pessoas comprando o meu produto. Vendas. Vendas é exatamente tomar vários nãos, várias incertezas para alguns sims. E é importante esse ponto que você falou aí com relação ao aprendizado de que alguns empreendedores perdem o time de pivotar. A gente chama de pivotar aqui também. Você falou que a pessoa não quer assumir que errou na estratégia e aí perde a oportunidade de aprender com esse erro e fazer de forma diferente. Isso acontece muito, infelizmente. Então, para quem está nos ouvindo, assim como empreendedores, a pessoa precisa pensar que empreender é um desafio e que um desafio todos os dias e que você não tem certeza de absolutamente nada. Você precisa testar, você precisa validar, você precisa errar, você precisa aprender e seguir em frente. Então, trazendo um pouco do aprendizado também que você trouxe, quando eu comecei a fazer empreendedorismo, eu não tive várias empresas, tive uma até agora. Agora na verdade, tem 3 empresas, mas que eu atuo diretamente aqui na FinTime, tem a PJ Plus, que eu sou sócio, e a Smart Team RH, que é uma empresa que eu estou pivotando justamente por isso. Eu fundei 3 empresas. Dessas 3 empresas, 2 estão muito bem, já passou a barreira do primeiro milhão, que é a dificuldade enorme para qualquer empreendedorismo. E a outra que eu comecei a vender, e por vender, eu entendi que a operação era um gargalo e precisei pivotar. Olha que interessante. Então, é muito fácil, com aspas aqui, no meu caso, porque eu já tinha tido 2 empresas que deram certo. A terceira, eu entendi que eu estava vendendo um produto que não era escalável, que precisava de muita mão de obra, e que essa mão de obra era um gargalo, não tinha disponível no mercado para fazer o negócio girar. E eu entendi que ali eu não tinha força naquele momento para mudar o mercado como um todo. Então, o que eu preferi fazer? Preferi cancelar o projeto do jeito que ele era e reconstruir para que ele consiga ser escalável através de mentorias e através de conhecimento. Eu tenho certeza que se eu fosse meu primeiro empreendimento, eu, como muitos outros empreendedores, talvez não tivesse essa coragem de pivotar tudo e começar do zero. Você teve, né? Algumas vezes, pelo que você contou aí. Mas para o empreendedor, ele quer insistir no negócio, ele quer persistir, ele não quer falhar. Na verdade, a grande verdade é que as pessoas têm medo de falhar, né? Cara, a maioria, a maioria. E empreender, né? O cara que é empresário, o cara que é empreendedor, ele é construído em cima de falha. Só que ele não percebe. E o mais legal que a gente está exatamente oferecendo soluções de possíveis falhas de outros. Olha que interessante. Que é o que eu vejo muito empreendedor que acaba esquecendo. Vou dar um exemplo aqui. Cara, você é uma pessoa excelente, que entende da área financeira, tem uma empresa focada exatamente na área financeira e contábil. Por que raios eu vou querer simplesmente fazer um negócio do zero ali focado nessa área se eu tenho alguém, eu tenho um aliado que pode me trabalhar isso? E às vezes tem muito empreendedor que tem essa dificuldade, que eu mais percebo. Que a gente está aqui exatamente disponibilizando um conteúdo para contribuir ainda mais com pessoas que realmente ali tá com essa dificuldade, talvez no foco de expandir uma carteira de clientes. Cara, tá na mão de quem sabe. A gente passou por vários abismos, passamos por várias dificuldades. Só que tem muito empreendedor que infelizmente ainda tenta Fazer realmente tudo sozinho. fazer sozinho. Tem o fato da pessoa, às vezes, não ter grana, tem o fato da pessoa não ter conhecimento, e aí esse problema do conhecimento a gente está aqui trazendo para eles, e tem o fato do empreendedor ser apegado mesmo e centralizador, querer aprender e fazer tudo. Aí que eu acho que mora um grande perigo, né? Porque Exato. você não precisa, como empreendedor, aí um outro mito que quem empreende tem, ou quem está começando a empreender, é que o cara precisa ser bom em tudo. Não, cara. Você precisa ser bom em algumas áreas estratégicas da sua empresa. O resto você pode encontrar gente boa que possa fazer com você. Empreender por si só já é uma vida muito solitária, né? E se você Nossa. quiser ser bom em todas as áreas, você atrasa o crescimento da sua empresa em função da sua capacidade de absorver o conhecimento e ficar bom em tudo. Você imagina uma situação onde eu tenha que ser bom.
em marketing, finanças, contabilidade, gestão de pessoas, operações, tecnologia, não tem condição, né? Ainda mais considerando que o mundo ele dobra o conhecimento a cada 13 meses. Uma pesquisa recente eu vi a respeito desse assunto. A cada 12, 13 meses o conhecimento do mundo dobra. E o conhecimento no mundo da área médica dobra a cada 6 meses. Você consegue imaginar que alguém, um ser humano, é capaz de acompanhar? Não é capaz. Então, por isso que quanto mais a tecnologia avança, quanto mais o conhecimento expande, nós, como empreendedores, temos que ter essa sabedoria de nos apoiar em parceiros estratégicos que possam nos fornecer esse conhecimento e nos apoiar no crescimento estratégico, já que é humanamente impossível que uma única pessoa seja capaz de ser bom em várias áreas, porque a tecnologia avança todos os dias, sabe? Coisa de louco, né? Exatamente. Então, Exato. dito isso, eu queria que você me falasse uma única coisa aqui a respeito do seu mundo empreendedor aí, antes de passar para o tema diretamente. Hoje, você como empreendedor, Nelson, CEO da Pombos, qual é o seu principal desafio hoje como empreendedor? Cara, eu costumo dizer, Nelson, qual que é a tua função hoje, cara? Minha função é exatamente fazer com que engrenagens funcionem. Então, o que, que eu olho? Eu tenho lá o meu companheiro do meu lado, que é meu braço direito, ele está ali olhando a saúde das engrenagens e está alocando as engrenagens. Eu estou olhando o que ele está fazendo e indo atrás das engrenagens que faltam. Então, o que, que é a minha responsabilidade? Lidar com pessoas e conseguir liderar pessoas. É o meu maior desafio e eu acho que é o maior desafio de qualquer empresário, empreendedor. É conseguir encontrar gente que às vezes está além do dinheiro. Cara, não sei como está a tua empresa. Tem muita gente que às vezes realmente olha além do dinheiro e tem muita gente que foca apenas no dinheiro. E, cara, dá trabalho, porque aquela pessoa que realmente tem uma vontade de crescer, ela tá ali disposta, tá ali junto com você, tá ali enfrentando. Então, acho que o meu maior desafio realmente é encontrar as pessoas certas para ocupar as cadeiras certas e realmente fazer com que essas engrenagens funcionem da melhor forma possível, que é Boa, através de uma boa liderança. boa. Essa é a minha maior dificuldade. E é a área que eu mais gosto, inclusive. Gosto Eu das acho dores que, de cabeça. eu acho que você está falando da dificuldade de 99% dos empreendedores no Brasil, né? E no mundo, né? Porque Sim, cara. é, a sua dificuldade é a minha dificuldade, a dificuldade de outros empreendedores, com certeza. E aí a gente pode falar um pouco como que a gente resolve uma dessas coisas, né? Eu resolvo muito olhando a questão de um bom processo de recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento. Eu faço muito isso aqui. Eu também faço muito, dedico muito tempo para cuidar das pessoas, e graças a um método que eu implementei aqui, a gente pode marcar um papo depois só para falar disso, que é uma coisa que tem funcionado muito. Eu não inventei a roda, claro, eu peguei muitos exemplos de que funciona em empresas como XP, Investimentos, peguei empresa como Stasi, aquela empresa que é de conteúdo e inovação. Então, tudo que esses caras fazem, eu acompanho, me inspiro e adequo aqui para a FinTime. E isso tem me ajudado muito a construir time de alta performance. Então, a gente pode marcar um papo para falar sobre isso também. Com Mas vamos certeza. entrar no tema de hoje, que é a expansão de novos clientes. Agora que a Cara, galera te conhece. vamos lá. Quando vocês me jogou esse desafio, eu falei, cara, como, primeiro, né, marketing e vendas e o pós-venda. Existem três cenários grandes. Grandes, quando eu falo, é que, cara, tem muita ramificação, muita coisa, vai parte técnica, não vai. Falei, como que eu vou conseguir pegar esse desafio e trazer de uma forma mastigada para o pessoal entender? Sem vir naquele formato do marketing digital, que é os 3 passos mirabolantes para você ter uma máquina de venda. Isso aí a gente já está mais que sabido ali que não funciona esse negócio. E aí Sim. eu falei, cara, vamos tentar arquitetar. Eu até marquei aqui realmente, né? Primeiro, não existe um passo de mágica. Boa. Não existe esse negócio de passo a passo mágico que vai te trazer realmente uma expansão na sua carteira de clientes. Só que existem padrões que você pode implementar. E esses padrões, basicamente, eles atuam em qualquer modelo de negócio. Por que eu falo qualquer modelo de negócio? Qualquer empresa é única. A sua empresa é única, ela tem um único modelo, ela tem uma única estrutura, não é a mesma estrutura para uma coisa. Então, como que eu vou querer implementar uma mesma estrutura na sua empresa, por exemplo? Não funciona. Mas existem padrões. E aí foi onde eu falei, é sobre isso que eu vou discutir com todo mundo ali.
que está assistindo a gente. Quais Legal. são esses padrões, Nelson? E aí eu separei mais ou menos 3 possíveis padrões que são cruciais em qualquer modelo de negócio. Legal. Tá? Qualquer modelo de negócio. Qual que é o primeiro que eu separei? Público-alvo. Ah, não, espera aí, público-alvo. Exatamente, público-alvo. Quantas empresas hoje falham exatamente em fazer um bom mapeamento de público-alvo? Quando eu falo público-alvo, eu já estou fugindo fora da minha persona, que eu estou basicamente criando um personagem, e eu já estou falando de ICP de marca, que é Tá bom. exatamente aquele público que vem, vai comprar comigo no menor ciclo de venda possível, vai me monetizar da melhor forma possível com a menor dor de cabeça. É isso que eu estou falando para você de público-alvo. Então, só para o meu público entender aqui, a gente está falando de ICP, ou seja, o cliente ideal. E é aquele que traz maior rentabilidade, que tem menor ciclo de venda e que dá menor dor de cabeça. Exato. É o cliente dos Cara, sonhos? o cliente dos sonhos. Quantas pessoas, quantos empresários não sabem quem é o seu ICP, quem é o seu cliente ideal? Cara, a gente lida com startup, a gente lida com franquia, a gente lida com toda essa galera inteira. Muitos não têm um levantamento do tipo. O cara tá, sei lá, 2 anos no mercado, 3 anos no mercado, 5, 10. E aí, vocês têm um bom levantamento, um bom mapeamento para informar para a gente? Eu não tenho. Às vezes o cara ele tem aquele cliente, está mais de 5 anos na empresa dele, ele não tem uma informação concreta para mim usar aquele modelo para conseguir alcançar mais perfis como aquele. Então, o primeiro ponto que eu posso destacar, um padrão que em toda empresa precisa, é o público. Antes de você ir para os próximos pontos, para a gente ir trocando aqui e também Uhum. trazer aprendizado para o público, né? De vida real mesmo. Então, eu vou te contar o que aconteceu comigo. Quando eu fundei a FinTime, tinha um outro nome que era Conte 360. Eu saí do mercado de publicidade e propaganda, era gestor de empresa de publicidade, e falei, vou montar uma empresa para atender mercado de publicidade, porque afinal eu conheço esse mercado, então eu posso oferecer contabilidade para esses caras. Funcionou. Primeiro e segundo ano a gente teve clientes nessa área e conseguimos ir bem. Só que a gente não conseguia viver só de publicidade, até porque o mercado era muito volátil. Ou seja, quando acontecer qualquer crise econômica, e no Brasil a gente sabe que todos esses últimos 10 anos nós tivemos crises econômicas, a primeira verba a ser cortada é a verba de publicidade. Então as empresas tinham um corte enorme no orçamento de publicidade, as agências de publicidade sofriam muito com relação a isso, e nós, consequentemente, sofremos porque as empresas fechavam, a gente perdia cliente. A gente resolveu, então, expandir a nossa carteira de clientes, e aí eu cometi o meu primeiro erro. Ao invés de eu entender qual era o meu segundo melhor cliente, que dava dinheiro, que eu podia fazer o que você chamou de ICP aí, e ir atrás desse cliente específico, eu fui lá e fui abrir a porta para todo mundo. Comecei a pegar clientes de todos os tipos. Aí comecei a pegar empresas de importação de peças de aeronave, manutenção de avião, empresas de comércio. Cara, eu trabalhei que nem um maluco. Trabalhei durante mais um ano e meio ali, com muito fervor, ganhando muito pouco, porque esses clientes eles tinham um vício de mercado que era pagar o menor preço para o contador possível, e eu dava contabilidade para ele, eu dava muito mais contabilidade, a fazer um trabalho ali de gestão mesmo, de entender os problemas dos caras, implementar um sistema de gestão financeira. Eu nunca fiz contabilidade só, né? Eu fiz contabilidade como resultado de um trabalho de gestão ali, de cuidar da parte financeira e contábil do cliente. Então eu gastava muito tempo para implementar o cliente, porque eu queria fazer certo, implementar processos e software de gestão financeira para depois ter a contabilidade. Só que esse cara pagava o que ele pagava para o contador tradicional dele. Aí, quando eu descobri isso, eu falei, bom, algo está errado. Então, esse segmento não é um segmento que eu quero atuar. Foi daí que eu pivotei, por isso que eu falei de pivotar, eu pivotei mudando a estratégia da FinTime para que a gente possa atender empresas de serviço. Hoje a gente só atende empresas de serviço, não atende comércio, não atende indústria. Por quê? Porque a gente entendeu que a gente poderia prestar um serviço excelente para a empresa de serviço. Serviço não tem estoque, e no Brasil, empresa de comércio hoje, a maioria não controla estoque. E aí a gente começou, então, a focar no cliente de serviço. Aí você fala para mim, Ney, serviço ainda é muito abrangente, né? Aí a gente fez ainda um corte para empresas em crescimento, para empresas que são startup, tecnologia, empresa de consultoria. Empresa que tem uma dor, que é a dor do crescimento, que precisa se organizar para que a gente possa ajudar esse cara a ter uma gestão muito pautada em dados ali, sabe?
Então a gente realmente focou bastante. Meu ICP tá certo ou não? Ô, Ney, assim, não posso te afirmar, longe disso, mas, cara, a estratégia está exatamente certa, que é exatamente o segundo padrão mais importante que uma empresa deve se atentar, que é as soluções que ela oferece. Então, eu tenho quem e o Uhum, que ela oferece. O que ela oferece para quem? Pegou o macete? peguei. Cara, aquela solução ela tem que estar extremamente adequada àquele determinado público, àquele determinado ICP. Quando eu falo em solução, eu estou falando exatamente em experiência, estou falando em satisfação, estou falando exatamente em diferenciais competitivos. É aquele aglomerado que realmente faz com que o camaradinha vá lá e compre a sua ideia. Então pensa num namoro. Você vai lá, tudo bonitinho, você se traja, você se arruma, você coloca uma camisa social, você tem uma barba muito bem cuidada, um cabelo muito bem cuidado. Beleza, você vai lá. O que você está dizendo? Olha, eu tenho o meu conjunto apresentável. Uhum, E aí depois você vai lá, você vai trocar um bate-papo, você vai trocar uma conversa, você vai falar sobre o futuro, você vai falar como que você vê o mundo. Aquilo é um conjunto. Então, olha, eu sou esse conjunto aqui. Esses são meus diferenciais competitivos. É isso aqui que eu tenho de experiência, é assim que eu vejo o mundo. Então, essa é a sua solução. E o seu pretendido, a sua pretendida, é exatamente o seu público-alvo, o seu ICP. que É está igual. buscando aquela solução. Exato. Ou seja, não dá para ser tudo para todos, né? Jamais. Não funciona. Eu já passei pela essa mesma situação que você. Eu queria tirar para todo o mercado, para todo mundo. E, infelizmente, eu não entrego excelência assim. Exato. Você não entende profundamente a dor do seu cliente, né, cara? Exato. Eu não dei o exemplo do namoro, né? Sim, Cara, pensa naquela pessoa que, sei lá, não tem filtro seletivo nenhum. Se eu sou uma pessoa muito resguardada que eu tenho filtro seletivo, eu já não quero. É a mesma coisa com o mercado, a mesma coisa com a empresa. Se serve para todo mundo, tem um problema. Peraí, por que está servindo para todo mundo, cara? Porque não é especializado. Já é outro problema. Então, eu tenho dois passos cruciais, dois comportamentos extremamente importantes, que é o meu público, que é o meu cliente ideal de fato, e as soluções que elas têm que ser exatamente mapeadas continuamente para aquele camarada. Por que eu falo continuamente? Porque tem muitas empresas que, quando vendem, ela esquece do pós-venda, que é outra área crucial. Pós-venda é todo esse conjunto que eu falei para você, só que ele é contínuo, ele continua. Você não vende uma coisa bonita e depois, com o passar do tempo, realmente lá é desgostoso. Aquela falsa promessa. Que é outro problema que eu vou destacar depois. Só que tem tá. uma coisinha chave no meio desses dois. Legal, eu tenho o meu público e eu tenho exatamente as soluções que eu ofereço. E aí eu tenho uma palavra que chama fit, que é como o canal que você utiliza ou como você chega diretamente para aquele público. Como que você chega, como que você se comporta com aquele público, como que você conquista aquele público. Que é o terceiro padrão ou terceiro passo. Como você chega para ele? Como ele te vê? O que você precisa? Essa é uma boa pergunta, hein? Porque eu acho que a gente tem, trazendo para a realidade de muitos empreendedores que possam estar nos ouvindo agora, o cara ele já passou pelo passo de entender que ele precisa ser focado para um determinado segmento. Ele precisa entender de uma dor, identificar uma dor de alguém, mapear esse cliente como um cliente na qual ele vai se dedicar para resolver aquele problema. Tem uma solução que só ele sabe fazer daquele jeito, então ele tem um diferencial competitivo muito forte. E aí ele não sabe como atingir essa pessoa. Ele tem um cliente ideal, ele tem a dor mapeada, ele sabe como resolver aquela dor, só que ele para no terceiro item aqui, que é como chegar naquele cara e falar assim: olha, eu existo, eu sei resolver o teu problema, de uma forma que você será muito feliz comigo. E aí, canal de distribuição, como que a gente Exatamente. faz isso? É aonde está o pulo do gato, que é o que eu mais vejo. Cara, tem startup, tem franquias que tem soluções incríveis, tem um público maravilhoso. Pra você ter noção, eu estou embicado lá com uma empresa da área do agro. O agro, você sabe o potencial que é. Hoje, sei lá, cerca de 70%, 80% realmente do nosso PIB está em base ali em cima do agro. É um mercado gigantesco, muito forte. Beleza. Como que eu chego nessa galera? Como que eu chego no consumidor? Onde esse cara tá?
Ah, esse cara tá lá no meio de uma fazenda, por exemplo. Como que eu vou chegar lá naquele cara? Por isso que eu cheguei aqui e falei para você, cara, não tem passo de mágica. Não adianta um exemplo, vir uma empresa para você e falar assim, ah, vamos trabalhar com marketing de conteúdo, vamos trabalhar com tráfego pago para captar o seu cliente. Peraí, se eu tenho vários modelos de negócios diferentes, cada empresa é única, cada CNPJ é único, cada cultura é única, por que raios eu vou ter um passo a passo padrão ali, um planozinho que vai funcionar para todos os meios de captação de cliente? Não existe isso. Cara, às vezes o teu cliente não vai ser a melhor forma de você captar ele com tráfego pago. Talvez vai ter que ser uma prospecção ativa que vai ser a maior fonte de renda que você vai utilizar. Talvez vai ser em eventos que você vai considerar esse cara. Talvez vai ser com uma parceria com empresas para você conseguir chegar diretamente com esse cara. Olha o tanto de possibilidades de canais que eu estou apresentando além do digital. Sim. Que é o que muitas empresas não conseguem perceber, não conseguem olhar. E aí entra realmente nessa área que é o fit. Como gerar, Nelson? E é uma das dúvidas, uma das maiores dúvidas que a gente encontra. Vou dar um exemplo, Ney. Ontem eu tive uma reunião com um cara que está querendo montar e lançar uma franquia. E esse cara ele quer lançar uma franquia com soluções de crédito para um mercado. Soluções de crédito, tem muitas empresas que oferecem isso. Meu Deus do céu. Olha, Sim. já é um mercado, o oceano vermelho que eu estou adentrando com essa empresa. Beleza, já é um trabalho do caramba chegar lá nesses caras, que tem vários concorrentes. Ou seja, diferencial competitivo tem que estar gritante e tem que estar muito claro. E aí, quando eu falo diferencial competitivo gritante e muito claro, já entra outra questão. Quando eu falo de canal, quando eu falo de captação, aquisição de clientes, existe uma coisa chamada branding no meio de tudo isso. Às vezes você vai ter o melhor canal, você vai ter realmente como chegar. Vou dar um exemplo do agro. Nossa, eu vou ter que ir lá naquele fazendeiro, venda direta. O cara, a gente vai ter que ter uma equipe indo diretamente para aquele cara. Se aquele cara que está indo fazer a venda direta não sabe falar diretamente com o pessoal do agro, morre a venda. Opa, peraí, o Nelson está me dizendo que a forma que aquele vendedor se posiciona, que ele fala, é branding? É branding, exato. Branding não acontece, não é só aquela identidade visual, é a forma que o cara comunica, a forma que ele conversa. E tudo tem estrutura para isso, tá, Ney? Isso é uma estrutura, Legal. existe um corpo. Então, para você conseguir chegar com a sua solução diretamente para um público, tem que ter um canal. E aquele canal ele tem que ser muito bem estruturado, o branding. E aí entra o que você falou, né? Você tem que ter um diferencial competitivo gritante para que você possa, e claro, para que você possa chegar nesse cara e ele entender que você é a melhor solução para o problema dele. E aí, nesse caso, entra o brand, é isso. Exatamente. O branding ele está ali exatamente para fazer com que você tenha maior assertividade, para que você acerte de forma muito clara esses diferenciais competitivos. Você, provavelmente, você lida diretamente com empresários. Então, você sabe como se comportar, você sabe como se comunicar. Agora, vamos supor que eu queira vender um produto, um exemplo, para a linha adolescente. Eu não posso conversar do jeito que eu estou conversando com o Ney. E isso é o branding, é uma imagem. Eu não posso chegar com uma camisa social, por exemplo, e falar diretamente com esse pessoal. Cara, muda. Com um Tem que empresário adequar, funciona. tem que adequar a linguagem Tem que adequar. e tudo para o público, para que você consiga se conectar com ele e gerar o famoso rapport ali, né? Exato. E Agora, quando. se o ca... vou te perguntar uma coisa desafiadora agora para pequeno empreendedor, porque isso é tudo muito bonito para quem tem grana. Eu quero saber para quem não tem grana. Se o empreendedor está começando, ele está ali, ele não tem muito dinheiro para colocar em marketing. Qual que seria cara, uma estratégia assim que você acha que tem que existir no começo de um pequeno negócio para que ele consiga ter os primeiros clientes ali? Você sugere que ele vai fazer rede social, que ele faça um trabalho um para um ali, utilizando suas redes de contato. Se você fosse um empreendedor começando hoje, o que você faria para conseguir os seus primeiros 10 clientes ali? Cara, eu vou dar um exemplo. Em 2024, eu quero iniciar uma construtora em uma cidade pequenininha. Se é uma cidade pequenininha, eu vou começar de forma muito enxuta. Tá. Então, beleza. Como é uma cidade pequena,
e às vezes o digital não é muito explorado, eu não posso alocar recursos muito para o digital, porque eu sei que meu consumidor não está lá. Eu posso trabalhar um marketing offline, colocando uma plaquinha, colocando isso, colocando aquilo. E talvez eu use o digital realmente para trabalhar um pouco no meu portfólio. Olha que simples, não gastei muito e vou utilizar, porque casa. Então, o que, que eu considero para uma empresa pequena? Lembra daquele passo 1 ali, aquele padrão? Entenda seu público? Perfeito. Crucial. Legal. Adeque a sua solução para aquele público? Crucial. Que aí você vai saber exatamente qual que é o canal adequado. Vamos supor que você realmente vai fazer uma venda, por exemplo, você vai, que nem eu ali com a Zebox, lembra da Zebox? Sim. Eu fui querer mirar em marketing digital, gastar com tráfego, gastar com isso, gastar com aquilo. Você já ouviu falar em marketing de influência? Sim. Que está em Cara, altíssima hoje. é venda direta. Ó. Se o cara viu a tua camisa bonita ali, gostou, pegou, assinou. Falei, olha que ótimo. Então, o que, que eu preciso? Eu preciso só focar numa vitrine bonita, exato, e fazer com que você aumente a tua taxa de conversão. Tráfego, a taxa de conversão ela vem muito baixinha lá no final. Só que quando eu já tenho um influencer que ele casa com o perfil, com o público que eu estou buscando, o que, que eu estou fazendo? Eu estou investindo menos, só que numa conversão muito mais alta. Você Olha quebra como a eu barreira uso. da confiança, né? Exato. Normalmente o papel do influencer é justamente esse, transferência de autoridade, né? A autoridade emprestada, né? Então, se você é uma empresa que não é conhecida e você vai se lançar no marketing digital, você vai ter um tempo ali, vai ter que passar pelo processo de construção do seu brand, sua marca, ser conhecido, passar pelo estágio ali de topo, meio, fundo de funil, para conseguir chegar e fazer alguém comprar de você. Mas se você está contratando uma celebridade ou um influencer, por exemplo, você já tira essa questão do ser conhecido, porque a pessoa transfere automaticamente a confiança dela para o produto. Então é isso que você Exato. está dizendo. É isso que eu estou dizendo. Então, tudo sempre vai se resumir a essas duas primeiras vertentes: o público que você quer atingir e as soluções. Ah, legal, consegui descobrir isso. Eu vou gastar um tempo para identificar meu melhor canal de distribuição. Com isso, às vezes você pode solicitar uma consultoria, que eles já são especialistas e encontram para você. Vou utilizar o mesmo exemplo dessa franquia, que eu tive uma reunião ontem. Cara, ele recebeu uma proposta mirabolante de um outro concorrente e tudo. E aí eu vim com um feijão com arroz. Por quê? Esse cara ele tá querendo iniciar a empresa dele. Ele tá querendo iniciar a franquia. Então não adianta eu começar de forma mirabolante, que, cara, às vezes o tiro no pé tá muito próximo do que ele imagina. Então eu falei, cara, eu vou atrás de um feijão com arroz bem feito e fácil. Legal, consegui validar, eu vou atrás de uma coisa mais bem elaborada. A última coisa que eu peguei a discutir com ele foi exatamente sobre isso. Cara, você não acha melhor a gente começar pelo feijão com arroz? Pelo canal que realmente eu sei que vai ter maior assertividade, que vai funcionar, do que vir com algo mirabolante? Ah, verdade. É um passo, é um caminho. Então, o que hoje eu vejo muito empresário, cara, eles tentam trabalhar com o que o pessoal passa, que é aquela receita mágica. Não vai Sim. pela receita mágica. Vai primeiro, cara, faz um bom estudo, conversa com alguém que entende. Lembra que nós falou inicialmente? Cara, às vezes, sei Uhum. lá, você vai fazer uma consultoria com uma empresa, por exemplo, sei lá, nossa, sei lá, às vezes, sei lá, 200, 300 reais, dependendo, porque é mais uma ajuda. E eu sou o tipo de pessoa, né, que a pessoa vai, sei lá, cara, vamos trocar um bate-papo, Nelson? Oh, vamos sim. Cara, eu valorizo muito network. Se você perguntar assim para mim, ô Nelson, o que, que você acha legal? Que tipo de estrutura que eu posso utilizar para captar cliente? Cara, eu simplesmente vou pegar e vou te dizer o que fazer. Não vou te cobrar. Porque, cara, quem sou eu fazer isso? Eu sou empreendedor, eu sei como é difícil conquistar cliente. Imagina eu ir lá cobrar do cara pelo que eu tô aprendendo. Sim, Isso sim. não é do meu perfil. E é assim, ó, quanto mais você compartilha, Mas mais você você ganha. ganha, Mas você né? ganha. Esse é o princípio de tudo da vida, né? Eu também gosto muito disso, eu tento compartilhar o máximo das coisas que eu conquisto, que eu aprendo, porque eu acho que realmente não tem divisão, cara, tem multiplicação. Quando você traz conhecimento, quando você divide, quando você entrega para o outro. E eu tenho essa. É engraçado porque no mundo. Eu sou administrador de empresa e contador, né? Uhum. Então,
alguns amigos meus me conhecem muito mais pelo meu lado de empreendedorismo, porque por conta das empresas que eu toco. Mas tem amigos meus que sabem que no passado eu fazia imposto de renda. E aí, e aí o cara chega assim no evento social e fala: Poxa, Ney, tô com um problema no meu imposto de renda, cara. Minha esposa foi pega né, na malha fina, como que eu resolvo isso? Eu não vou oferecer para o cara um serviço de imposto de renda, porque primeiro que eu não faço mais, né? Segundo que eu teria que trazer isso para o meu time fazer, e meu time só faz dos clientes que a gente atende aqui por uma questão de estratégia. Eu chego pro cara e falo, meu, faz isso, 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 isso. E se você tiver alguma dúvida, me manda um áudio. Eu não vou te responder naquele dia ou naquela hora, mas eu vou te responder em algum momento. Fica à vontade para me mandar um áudio. Então, essa coisa de doar o conhecimento é uma coisa que me deixa também bastante feliz, porque a gente acaba ajudando o outro de alguma forma, né? E agora Exato. voltando no nosso mundo aqui das vendas, que o povo quer saber sobre vender. Eu te fiz uma pergunta focada na pessoa que não tem dinheiro, que é a pessoa que vai conseguir construir suas primeiras vendas. Você citou alguns exemplos muito interessantes aí sobre identificar o canal, deu o exemplo da cidade, né? Na cidade pequena, você, em vez de ir para o digital, você vai ali para o offline, você citou esse exemplo, e usou também a história do network, né? Então, agora vamos pensar numa situação de clientes uma startup que recebeu um investimento, tá com o produto ali, o produto dele mais ou menos construído, então tá com o MVP pronto para ir para o mercado, só que ele precisa vender e provar que realmente aquilo ali tem um cliente que compra. O cara tem grana. Como que a gente pode orientar esse cara para que ele faça uma boa estratégia, queime bem esse dinheiro, use bem esse dinheiro? Cara, se é para esse cara investir bem o dinheiro dele, que né, ele construiu o MVP dele, ele testou, tem uma coisa que a gente chama de teste piloto aqui internamente. Uhum. Cara, vamos fazer o teste piloto? Ah, vamos. Então a gente precisa de um grupo seleto. Quem que são essas pessoas? O que a gente costuma fazer? Tem uma empresa que a gente está querendo lançar para 2024, que é uma empresa chamada Campo Limpo, que ela é focada na área do agro, que a gente quer desenvolver soluções da área do agro. Sem queimar, isso aqui, ó, olha como é válido e é importante, sem queimar grana. O que eu faço com esse teste piloto? Eu vou atrás de parcerias. Nelson, como assim parceria? É exatamente isso. Eu não vou querer investir em marketing, não vou querer investir nisso, não vou, porque eu estou em fase de teste piloto. Então, eu tenho lá possíveis parceiros voltados ao segmento que eu atuo, que têm contato diretamente com o meu público. Não, espera aí. Então, eles têm um contato próximo? Tem um contato próximo. Vamos lá conversar com esse cara, faço uma proposta, geralmente monta lá realmente uma proposta bonitinha, tudo, apresenta a solução. Se a empresa comprar a tua ideia, você vai lá, você pode colocar a patente dela nas tuas costas, não tem problema nenhum, você já ganhou um patrocínio, a grosso modo, e leva esse produto diretamente para esse público para você desenvolver um teste piloto. Quando você fazer isso, olha que interessante, Ney, implementa NPS. Hoje o pessoal, será que sabe o que é um NPS? É exatamente um questionário para avaliar e mapear se é o teu cliente ideal. Ah, Nelson, você está querendo testar já isso? Estou querendo testar já isso. Começa a perguntar para esse cara aonde que ele se localiza com mais facilidade. Começa a perguntar para esse cara, nossa, você costuma utilizar redes sociais? Começa a perguntar, faça perguntas para esse cara. Legal, nosso produto funcionou, o teste piloto foi maravilhoso, sensacional. O que eu vou olhar depois? Meu NPS. Vai estar exatamente as informações de como chegar naquele cara. Você acaba pegando o mapa da mina, né? É por aí que a gente começa. Por que eu faço isso? Não queima dinheiro. Você usa para depois de forma mais estratégica. Você validou o piloto, você pode injetar dinheiro porque a estratégia está validada e aí você não vai perder recurso. Exato. Você não está testando, você não está gastando dinheiro para você conseguir validar teu teste piloto. Sim. Porque pensa assim, a barreira de entrada é muito grande. Porque até o cara comprar a ideia de uma empresa que ele nem conhece, que não sabe se o produto vale a pena ou não, é muito trabalhoso. Você já começou uma empresa do zero, você sabe o trabalho que é prospectar cliente do zero, cara.
É muito trabalhoso. E realmente, o que você falou nos dois casos aí, eu já tive experiência de queimar dinheiro para testar e descobrir depois que não funcionou. E eu tive a experiência de ir nos parceiros e vender a solução como parte da solução dele. Eu acho que o que você falou duas vezes dessa estratégia, eu concordo, por isso que eu vou reforçar esse assunto. No exemplo que eu tive, no nosso exemplo que eu tive, na empresa que eu fundei, de uma das empresas que eu tenho chama PJ Plus. O que a PJ Plus faz? Ela é específica para atender PJs. Empreendedor ou diretores, gerentes ou qualquer outra função que o cara tem e que a empresa ela quer contratar aquele profissional no formato PJ. O que a gente identificou? Identificou que a dor desse cara era trabalhar e receber a sua remuneração. Ele não estava preocupado em nada disso, ele não queria saber de nota fiscal, não queria saber de imposto. Ele tinha uma preocupação que era sair do CLT e virar um PJ, que é uma coisa que ele não tem noção de como que isso poderia ser para a vida dele. Então, a mesma dor que ele tinha, o RH tinha. Porque como eu posso atrair um talento de forma PJ para que esse cara receba uma remuneração muito maior do que eu pagaria para um CLT, por exemplo? E aí, naturalmente, o RH também não sabia como fazer, como contratar, não tinha as informações. O que a gente fez? A gente se conectou ao RH e falou: olha, a partir de agora você não se mete mais nessa área, você nem precisa se meter nessa área, você só indica para a J Plus que vai ser responsável por orientar esse profissional, dá para ele um CNPJ para que ele seja pronto para trabalhar para você. Então foi isso que a gente fez. Então a estratégia de canais, né, que a gente chama. Então o meu canal ali foi o RH para fazer essa empresa virar. O que você citou no exemplo do agronegócio é você encontrar alguém que está muito próximo ali do agricultor e que esse alguém já tem a confiança do agricultor, ele só vai oferecer a sua solução como parte do serviço dele. No meu Exatamente. caso, a solução era do RH. Parte do serviço do RH era oferecer uma solução para o novo contratado, que ele entregava um CNPJ pronto para o cara trabalhar. Ô Ney, e qual foi o custo disso? Cara, muito baixo. Mas muito baixo, infinitamente mais baixo do que você fazer queima de redes sociais. E tem um ditado, ele é um ditado bíblico, cara, que, cara, pegue as pessoas e torne seus aliados. E o que tem de empresário que não faz isso, que eu fico, cara, por que você não tá mirando em parcerias? Por que um dos canais não é parceria? Ah, porque, Exato. cara, vão roubar minha solução, porque tá no mesmo mercado que eu. Para com isso, cara. O mercado é Traz esse gigante. cara para dentro da casa, vai. É muito louco isso, né? É muito louco isso. Então, parcerias realmente funcionam e tem muita gente olhando para parcerias, cara. Então, se você é empreendedor e está nos ouvindo, você não pensou em parcerias ainda, você pensa nesse canal, porque esse é um canal que realmente derruba o seu CAC, que é o custo de aquisição de cliente, e principalmente acelera o teu processo de vendas, porque você Exato. acaba treinando o canal para vender por você. Olha aí que louco. No meu caso, eu não precisei vender para o PJ, eu não tinha confiança do PJ, mas o RH tinha confiança do PJ e ele acaba vendendo para mim. Outro Esse, exemplo de canal de parcerias, a gente tem aqui na FinTime, empresas que são fundo de investimento, venture capital, que são empresas que constroem ou investem em outras empresas. Poxa, ah, o vou que. dar um exemplo, ô Ney, já, só te cortando. Imagina, Cara, um dos parceiros nossos é Venture Capital também. Olha que interessante. olha que Por que, interessante. que a Venture Capital? O mesmo motivo para mim é o mesmo motivo para você. Eles estão em contato direto com um potencial público nosso. Exatamente. E principalmente no meu caso, o investidor, quando ele bota dinheiro numa empresa, a principal preocupação dele, do investidor, é o retorno sobre o investimento dele. O investidor não bota dinheiro na empresa porque ele é bonzinho. É claro que ele quer fazer a empresa crescer e fazer com que ela cumpra o seu papel na sociedade. Mas, cara, o investidor, ele pensa em retorno. E assim, você também, quando bota o seu dinheiro no banco, você quer um retorno sobre aquele investimento que você colocou lá. Todo mundo pensa sobre o retorno. Então, o que a gente faz? Como o empreendedor que está recebendo o dinheiro, muitas vezes está tão focado ali na operação e não tem tempo para saber ali, para dar retorno para o investidor sobre como está utilizando o dinheiro do próprio investidor, a FinTime entra nessa linha, onde a gente dá para esse empreendedor um painel de gestão, um BI, onde mostra qual que é o valor que ele está gastando por mês, qual que é o esquema de caixa, quanto tempo de vida aquela startup vai ter com aquele dinheiro que recebeu, né?
e deixar isso tudo muito transparente, tanto para o empreendedor quanto para o investidor. E assim fica muito mais fácil para ele conseguir tomar decisão baseada em dados e não ter que ficar construindo essa informação todo mês. Com isso, o empreendedor ganha, porque ele tem de fato ali uma ferramenta incrível para tomar decisão. O investidor ganha porque ele aumenta a confiança no negócio, acompanha de perto se o investimento está dando retorno ou não. E a gente ganha porque, cara, eu vendo para o investidor ou para a Venture Builder, ela implementa o nosso modelo nas empresas que ela está construindo, e aí a gente acaba ganhando em conjunto, acho que a palavra é essa, sabe? Então o canal de venda sim é uma coisa que eu acredito muito e indico para todo mundo. Exatamente, cara. Então, receitinha base, tá iniciando, tá tudo. Cara, pega aliado, junta força, faz as coisas acontecer. Aquele empreendedor que tenta realmente mergulhar em águas profundas de forma sozinho é muito difícil, cara. Eu falo de experiência própria, você também deve ter empreendido muitas vezes sozinho. Dá trabalho, cara. Então, tem aliados, tem muita empresa que está aberta a parcerias, um monte que está aberto. E isso vai agregar você, vai agregar no teu brand, no teu diferencial competitivo. Olha só, eu tenho parceiros que são fundos de investimento. Caso você precise, cara, eu consigo estar fazendo a ponte. Olha que incrível, você está ali. Então, tá começando? Vai pensa antes de você gastar, você torrar uma grana ali, com talvez um canal que nem funcione. Ah, vou dar um exemplo. Cara, por que raio você vai mirar ali num tráfego pago, por exemplo, se às vezes o teu cara você consegue ter mais acesso com uma parceria? Então tem que ter essa visão 360 também nos canais, que às vezes não é o melhor canal, não é aquele que o pessoal costuma falar lá, marketing digital, isso aqui. Cara, às vezes é outro. Olha, às vezes é outro. Começar do, como se disse, do básico, né? Fazer a lição de casa. Muito Exato. bom, Nelson. Cara, a gente está indo para o nosso final aqui da conversa. A gente tem esse bate-papo aqui durando no máximo 1 hora. Já estamos 52 minutos aqui de conversa e olha como passou muito rápido, né? Assunto é gostoso e com certeza passa muito rápido. Antes de terminar, eu queria te fazer mais umas perguntas aqui, que é mais sobre você. Olhando para a sua trajetória profissional, se você pudesse voltar lá atrás e começar do zero e fazer algo diferente, o que seria? Cara, seria exatamente não ter começado com área que eu não entendo. O que eu vou dizer isso? Cara, eu vim do mercado de construção. Meu pai tem mais de 40 anos de profissão, o Nelson, por exemplo. E, cara, eu amo administrar, eu sou uma pessoa que gosta de organizar, gosta de fazer as coisas funcionar. Eu fui mirando, pulando de galho em galho, onde eu deveria ter explorado algo que eu já vivenciava. Vou dar um exemplo. Cara, se você manja de construção, você manja na área financeira, não vá, sei lá, para uma área, sei lá, de marketing, não vá para uma área, sei lá, de vendas de imóveis. Cara, foca ali na área que você sabe. Que você vai ter muito mais assertividade, porque é uma área que você domina. E era uma área que eu não conseguia ver que realmente poderia me trazer lucro. E se eu tivesse a mentalidade que eu tenho hoje, com certeza, eu estaria muito mais evoluído atualmente. Então, o que eu posso aconselhar? Vai iniciar alguma coisa? Ou, Nelson, no passado, você vai iniciar alguma coisa? Cara, foca na onde você entende, foca na onde você domina. Que é ali que é o primeiro passo. Não sei se você já leu Napoleão Hill, né, os livros de Napoleão. Sim. Cara, tem uma passagem por lá, que ele dá um exemplo, que às vezes a gente está tão acostumado a sempre olhar a grama do vizinho que a gente costuma achar que ela é mais verde, né? O que ele está querendo dizer com isso? Que a gente esquece de cavucar o nosso terreno, a nossa grama, e olhar os possíveis diamantes que tem lá dentro. Então é olhar para a tua região, é olhar para as relações que você tem do seu lado, é olhar, sei lá, para o mercado que tem ali perto de você. Tudo isso, cara, são jardins que está acessível e que você não está fazendo bom uso. Você não, talvez não cogita plantar uma árvore ali naquele jardim para colher um fruto depois. Então, o que eu falo é isso, cara, olhe a sua volta, o que você tem, as ferramentas que você tem à sua volta, as pessoas, os conhecimentos, e comece por ali, antes de querer começar lá longe, numa área desconhecida. E é isso. E aí eu complementaria falando, e faça um pouquinho todos os dias. Nunca mais pare de fazer, que aí não tem como dar errado, né? Não, cara,
você vai dar uma caída, vai subir, vai dar uma caída, vai subir. Só que cada vez mais a tua potência de subida cada vez é maior. Hoje você sobe um degrau, amanhã você já consegue saltar 3 e por aí vai indo. Só não para. Legal, Nelson. Muito obrigado por ter vindo aqui conversar com a gente, passar um pouco da tua experiência, contribuir com o nosso público sobre expansão da carteira de clientes, falar dessas estratégias. Espero que tenha sido útil para a audiência e espero receber você outras vezes para a gente falar mais desse tema aqui. Vamos aprender na nossa trajetória empreendedora e trazer esses aprendizados aqui para as pessoas, para que elas também tenham a condição de não errar no que a gente errou, pelo menos, né? Elas podem errar em outras coisas, mas no que a gente errou, elas puderem se beneficiar dos nossos erros para conseguir acertar mais, a gente já terá cumprido a nossa missão aqui de fornecer esse conhecimento. Coloquei aqui para todo mundo ver as redes sociais do Nelson, que quiser acompanhar ele lá, fiquem à vontade, que nós vamos trocar mais nas nossas redes sociais a respeito disso. Excelente, então, pessoal. Muito obrigado. Ronei, agradeço muito. E, cara, precisando, inclusive a audiência precisando, que nem eu falei, cara, sou muito favorável a network. Então, pessoal, podem mandar uma mensagem, conversa. Eu e tanto o Ney, muito provavelmente também a gente está aí para isso. Sim. Mais para contribuir. Venda, venha depois. Vamos contribuir. Vendas, vem depois. Eu tenho tido muito esse cuidado de responder as pessoas e falar com elas tanto no LinkedIn quanto no Instagram. Às vezes, cara, você vai fazer uma venda ali na conversa com o empreendedor, mas você, na intenção de ajudá-lo, acaba perdendo. Só um parente, eu recebi um Instagram que fez contador, olha isso. O cara é contador de cartões, estava com uma dúvida como atender determinado nicho de mercado. Eu já tinha atendido. Eu gastei um tempo ali gravando áudio para ele, para responder, deu certo. Depois ali a gente criou um relacionamento. Eu aprendi com ele uma coisa que eu não fazia ideia que poderia ser feita daquela forma. Então, olha só, eu contribuí com a dúvida dele, automaticamente ele respondeu algo que também me ajudou. Então, é isso, é uma troca de informações, para que todo mundo possa crescer juntos. Beleza? Exatamente. Muito obrigado, excelente, Nelson. Muito obrigado, pessoal. Muito até mais. Até mais. Valeu. Obrigado. Tchau, tchau. Valeu.